Olá, olá! E aí? Firmeza? Estamos aqui. Mais um dia excelente. Vamos aqui já começar a nossa live. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre oração. Eu já quero partilhar algo com vocês muito especial. Algo que fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência como essa com o Senhor. Uma manhã e ontem à noite muito especial na presença de Deus. Com revelação, com realmente algo muito especial. Eu trouxe até 3 Bíblias hoje. Por falta de uma, eu trouxe 3 Bíblias para ler. Então, porque muitas vezes a gente lê alguma coisa e não percebe o que está a ler, né? Eu quero deixar bem claro que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito, muito especial. Então, talvez em uma hora eu não consiga passar hoje tudo aquilo que realmente o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu vou até partilhar aqui minhas anotações pra você ver como ele falou muito. É essa folha aqui. Ok? Então, e nessa folha há muito daquilo que realmente o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, né? Nós estamos aqui em Portugal. Nosso estado de emergência foi prorrogado por mais 15 dias, então até dia 2 de maio estamos em estado de emergência aqui. Significa que as nossas saídas de casa continuam controladas, significa que realmente nós temos que permanecer aqui isolados e obviamente que isso é muito difícil, mas é assim que nós temos que permanecer. Então, temos que respeitar a ordem pública. Sabemos que o resultado disso é a diminuição dos contágios e, consequentemente, o número de mortes e o número de pessoas que passam por problemas em função desse vírus. Mas há um outro vírus, que não é um vírus, mas é uma outra coisa, que eu quero falar com vocês sobre isso, porque é isso que nos permite realmente ter uma experiência diferenciada, né? Eu quero começar lá em Atos, né? Eu tenho muita coisa mesmo para partilhar, e eu quero começar lá em Atos, capítulo 16. Então, lá em Atos, no capítulo 16, versículo 19. Não, versículo 19. Versículo 19, é isso mesmo. Paulo e Silas são açoitados e presos. E eu vou ler alguns versículos aqui e depois nós vamos passar lá para o livro de Efésios, porque a gente precisa entender realmente o que o Senhor tem para nós como verdade na oração. Porque uma das coisas que mais me impressiona é o quanto nós oramos e não somos respondidos. O quanto nós clamamos ao Senhor e parece que as nossas orações são vazias.
que elas não cumprem o propósito delas. Então parece que eu estou a orar e nada acontece, né? E o Senhor me fez lembrar de situações da minha vida espiritual, de quando eu comecei minha caminhada com Ele, e Ele me fez lembrar de um momento na minha vida, né? Eu tive muitos problemas nos meus pés, muitas dores nos pés, e eu não podia ficar muito tempo em pé, porque eu vivi um tempo muito estranho na vida, e nesse tempo eu caminhei muito. E eu tinha os pés chatos desde pequeno, e o fato de eu ter caminhado demais só impulsionou um pouco aquilo que já existia. Então, aumentou as dores nos meus pés, e eu tinha muitas dores. E um dia eu estava no centro de recuperação, e eu estava lá cheio de dor nos meus pés, e eu queria ficar de pé, eu queria cozinhar, eu queria ajudar os outros, eu queria proporcionar alguma coisa. E eu lembro que eu fui pro altar, eu fui para a igreja, entrei na igreja, me ajoelhei e falei que dali eu só levantava quando eu tivesse curado. E eu fiquei horas ali. Eu fiquei ajoelhado, orando, clamando ao Senhor pela cura, clamando ao Senhor pela cura. E eu vou te falar, eu não senti nada, eu não senti nenhum calor, eu não senti nenhum arrepio, eu não senti nada. Mas de repente, eu tive uma ideia. E a ideia foi simples, foi assim: quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Porque se eu ficar aqui de joelhos, eu nunca vou saber se realmente eu fui curado. Então eu preciso, na verdade, exercitar a fé de que eu estou curado. E então eu parei de pedir e clamar pelo Senhor para que eu fosse curado, e eu dei um passo de fé, eu levantei. E eu nunca mais senti dor. Então eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos orando errado porque nós estamos realmente só pedindo, mas não exercitando a nossa fé. E eu quero mostrar isso para você aqui através de Paulo. De como que Paulo orava e de como que a oração de Paulo era uma oração efetiva. E de como que muitas vezes as nossas orações se tornam tão pedintes, né? E aí você fala, mas lá está escrito na palavra, pedi e dar-se-vos-á. Sim, mas também está dizendo, Senhor, ensina-nos a orar como devemos. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade e não a minha. E geralmente o que é nosso pedido é para nosso benefício próprio. Mas será que é essa a vontade de Deus? Então pode ser que por isso que muitas orações minhas não são respondidas, porque elas são, na verdade, fruto da minha vontade. Então eu quero te convidar a ter uma reflexão na tua mente agora sobre como você vai orar. Sobre como você vai se comportar na tua oração. E Deus foi me lembrando de mais situações. Ele foi me lembrando que quando eu saí do centro de recuperação, eu fui para a casa dos meus pais e minha mãe tinha acabado de fazer uma operação no cancro, câncer, né? Aqui em Portugal a gente fala cancro. E ela tinha acabado de passar por essa operação e ela precisava de cuidados. E eu todo dia ia lá cuidar dela, todo dia ajudar. E todo dia eu pegava uma pregação, uma palavra, e todo dia eu lia aquela mesma palavra. E era uma palavra sobre cura. E todos os dias eu lia. E sabe por que eu lia todos os dias aquela palavra, a mesma palavra? Porque aquela palavra exercitava a fé. No final a gente orava tipo 10 segundos. Só que na meia hora que a gente estava falando da palavra, a gente estava injetando fé. E a oração era tão curta, mas era tão cheia de fé, que ela se sentia renovada e eu me sentia feliz porque eu sabia que aquela oração estava produzindo resultado, porque ela era fruto de um exercício de fé. Então, desafio você a mudar a tua forma de orar e a orar em fé. Então eu vou orar por fé. Passando por uma situação um tempo atrás, e eu tinha colocado diante da minha cabeça que eu não iria pedir. Eu tinha falado para mim, Senhor, eu não quero pedir. Eu não quero ficar pedindo isso, pedindo aquilo. Então eu exercitei a fé diante do Senhor, assumindo que aquilo já era meu. E sabe o que aconteceu? Meia hora depois que eu fiz essa oração, uma pessoa me ligou e disse assim, eu sonhei a noite passada. Ou seja, não tem nada a ver com a minha oração, tá? Ou tem a ver? Porque o Senhor já sabia. Eu orei na noite passada.
sonhei na noite passada com você e acabou de liberar um valor e eu quero te entregar. Uau, faz meia hora que eu liguei por isso. Só que eu não liguei pedindo pro Senhor. Eu não orei pedindo. Eu orei dizendo que eu já tinha. E o Senhor fez aparecer. De uma pessoa que eu nunca podia esperar. Há um segredo na oração. E esse segredo está na palavra. E sabe que quando eu tive esse insight, esse momento com o Senhor, eu falei, mano, eu preciso falar isso pro povo, porque as pessoas estão orando e estão orando pedindo, quando na verdade elas têm que orar já agradecendo, porque toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram dadas. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Então tome a posse da palavra que já está liberada e ore por gratidão, agradecendo ao Senhor, falando, Senhor, obrigado pelo milagre que o Senhor já me concedeu, porque Ele já te concedeu. Obrigado, Senhor, pela cura, porque Ele já te curou. E comece a orar de forma diferente e você vai ver como vai acontecer grandes milagres na tua vida. E as tuas orações vão começar a ser respondidas de forma diferente. Paulo, Atos capítulo 16, versículo 19, diz assim, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos preletores, os pretores disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Isso é que é uma oração. Eles estavam orando e louvando. Percebe que era a oração de adoração. Então eles estavam orando e louvando. E é interessante porque Paulo estava sendo açoitado ali e eles estavam usando, assumiram o processo porque ele estava indo contra as leis romanas. Só que Paulo era romano, ele tinha o direito de falar, ele era romano, só que ele nunca sequer manifestou utilizar do direito que ele tinha de ser romano para se beneficiar. E nós, imagina você numa situação dessa, a primeira coisa que você ia falar, não, calma, eu sou romano, não bata, não faz isso comigo. É a primeira coisa. Só que aqui Paulo tinha tanta consciência, e é isso que nós precisamos entender. Consciência de quem ele era e do que Deus queria fazer através dele, que ele se permitia sofrer, apanhar, ser envergonhado publicamente, ir preso, porque ele sabia que algo sobrenatural iria acontecer na vida dele. Eu quero declarar sobre a tua vida que algo sobrenatural vai acontecer quando essa consciência se manifestar na tua vida. E sabe como é que essa consciência se manifesta? Com a santa presença do Espírito Santo. Porque não é com o conhecimento da palavra, não é com o conhecimento da letra. O próprio Paulo fala sobre isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é pelo conhecimento da palavra que vai te trazer a consciência de quem você é e daquilo pelo qual você vai viver e ultrapassar todas as situações. Não. É pela consciência trazida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nós. E Ele em você e Ele em mim vai nos fazer ser conscientes. Paulo orou e louvou, adorou ao Senhor e veio o terremoto. Pergunto, você ora, você louva e o que vem? Eu oro, eu louvo e o que vem? Ai, mas está falando que tem que vir um terremoto, tem que abalar as estruturas? Pode não abalar as estruturas físicas, mas tem que abalar as espirituais. A tua oração tem que abalar. A tua oração e o teu louvor tem que abalar. E como que a minha oração e o meu louvor vai abalar? Vai abalar se eu estiver cheio do Espírito Santo. Se eu estiver marcado pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então te convido a ser mais cheio do Espírito Santo. E como é que eu faço para ser mais cheio do Espírito Santo?
ore mais. Mas como orar mais? Fala, Senhor, eu estou aqui para te adorar, te louvar, para que o teu Santo Espírito esteja sobre a minha vida, porque eles ficaram 40 dias à espera em Jerusalém, para que viesse sobre eles o Espírito Santo de Deus. E quando veio o Espírito Santo de Deus, eles não haviam mais necessidade que ninguém lhes ensinasse nada, porque o Espírito Santo de Deus já lhes ensinava todas as coisas. E eu quero dizer que você vai receber do Espírito Santo a sabedoria e a consciência. E sabe como é que eu sei disso? Porque é isso que Paulo nos ensina. Sabe o que Paulo faz? Paulo, ele, conforme ele ia avançando por toda a Ásia Menor e depois em direção a Roma, ele foi implantando igrejas. Ele foi implantando, e ele nem fala que implantando igrejas, mas ele foi implantando comunidades. Ele foi implantando grupos. E esses grupos familiares que depois se expandiam e cresciam, ele mantinha relacionamento com eles através de cartas. E nessas cartas, Paulo trazia e trouxe para nós grandes revelações. Porque lá em Lucas 24, a gente estava falando na semana passada, Deus deu aos discípulos a capacidade de compreender as Escrituras. Só que escrituras que Jesus estava falando naquela altura? Não existia o Novo Testamento. E às vezes a gente fica tão focado em achar que isso aqui é tão normal, que era isso que eles tinham acesso, mas ele estava falando das Escrituras do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E ele deu o conhecimento dessas escrituras porque nessas escrituras estavam lá contidos as profecias relacionadas a Jesus Cristo. E então, quando os discípulos receberam esta consciência, este conhecimento, eles passaram a entender o Antigo Testamento pela ótica de Jesus Cristo. Então eles passaram a enxergar que as profecias e as histórias e tudo aquilo que, desde Gênesis até Malaquias, tudo estava passando ali por Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava ali, passando por tudo. E eles só tiveram essa consciência quando Jesus Cristo deu a eles essa consciência, essa capacidade de ter esse acesso a esse conhecimento. E agora, Paulo, lá em Efésios, é isso que nós vamos continuar, porque essa passagem aqui em Atos foi só para perceber uma coisa. Sabe o que nós vamos perceber em Atos? Que a oração simples, curta, pequena, junto de um louvor, oração com adoração, oração com louvor, produz um terremoto. E é isso que vai produzir terremotos na tua vida, terremotos espirituais, que vai abalar a tua estrutura. Então, se você quer ter um momento em que você sabe que você precisa romper com os grilhões, romper com as cadeias, romper com tudo aquilo que tem te prendido, com todas as dificuldades que têm sido impostas por você mesmo à sua própria vida, que você se encha do Espírito Santo e que você ore e louve, porque é assim que o Senhor Jesus vai liberar esse tempo novo para a tua vida. E você vai orar, e na hora que você orar com essa fé, e com essa convicção, e com essa certeza de que o Senhor já te libertou, você não vai orar para dizer, ai Senhor, eu estou aqui preso e cativo nesta dor, neste sofrimento, tira de mim. Não, você vai orar dizendo, Senhor, eu sou livre. Eu sou livre porque o Senhor me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Então eu sou livre. Então eu tomo posse. Então você vai fazer oração de posse. Você vai orar tomando posse da palavra. E você vai experimentar esse terremoto na tua vida. E você vai receber do Senhor essa liberação. É isso que nós precisamos entender. E aí, né? Isso aqui me trouxe tanto, quando eu estava lendo isso aqui hoje de manhã, isso me trouxe tantas memórias dos meus primeiros momentos com o Senhor Jesus, os meus primeiros momentos com o Espírito Santo de Deus, que eu falei, mano, olha isso. Porque eu lembro da primeira vez que eu li tem um versículo aqui, que a gente vai, espero que a gente consiga chegar a tempo nele, tem um versículo aqui que eu lembro da primeira vez que eu li esse versículo e eu falei, mano, mas isso aqui não é, nessa palavra não é essa palavra. Essa palavra que está aqui escrito não significa o que as pessoas leem. Porque as pessoas muitas vezes leem, mas não percebem o verdadeiro significado da palavra que estão a ler. Sabe por quê? Porque tem outra palavra que também se escreve da mesma forma, se lê da mesma forma. E aí você associa aquela palavra àquele significado porque faz mais sentido dentro da esfera que você está a ler. A gente vai ver isso. Então eu vou pegar o livro de Efésios. Depois, se você tiver tempo, né?
Eu acho que o tempo é uma coisa que a gente está tendo um pouquinho mais ultimamente, né? Então, se você tiver um tempinho, depois você leia de Efésios 1, 2 e 3. Leia esses 3 capítulos de Efésios e peça para que o Espírito Santo de Deus te guie nessa leitura, para que ele traga no teu interior a consciência do que significa isso, porque o Espírito, ele vai te ensinar todas as coisas. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado. Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. E depois lá em João, eu tenho que ir lá ler para vocês, né? Lá em, Tiago, Pedro, João, capítulo 2, versículo 27. Diz assim, 1 João, tá? 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem vai te ensinar? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te ensinar todas as coisas. Então se prepare para receber do Espírito agora aquilo que o Senhor quer te revelar. E você vai começar a orar dessa forma. Você vai começar a agir dessa forma. Você vai começar a perceber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E aqui, em Efésios 1, eu quero ler porque há 2 momentos muito especiais. São 2 orações de Paulo. Em Efésios 1 e Efésios 2 e Efésios 3. É a oração de Paulo. A gente vai ler. São 2 orações que a gente vai ver. A primeira em Efésios 1, versículo 15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha que louco. Então aqui começa Paulo dizendo que ele faz menção deles nas orações. E sabe o que Paulo faz menção nas orações? Paulo não ora por eles, Senhor, os proteja, Senhor, coloca os teus anjos à volta do acampa, os anjos. Não, ele faz, Senhor, obrigado, porque eu quero dar graças. O Senhor dá graças, obrigado pelos Efésios. Obrigado por cada um desses irmãos, porque Paulo sabia o nome deles, então Paulo orava por eles, agradecendo a eles. Então comece a orar e a dar graças. Mas por que ele dava graças? Porque eles tinham aprendido e ouvido a fé que está no Senhor Jesus. Então o grande lance está na fé. O grande lance está na fé. Eu preciso ter fé. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e atenção, agora ele vai começar a oração dele, falando, olha o que ele ora. Ele dá graças, primeira coisa, ele agradece por eles. E segunda coisa, o que ele pede por eles? Ele não pede para que o Senhor dê um carro novo, uma casa nova. Ele não pede para que o Senhor libere o cheque especial, libere o cartão de crédito, mande mantimentos. Sabe o que ele pede? Conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabe por quê? Porque se eu tenho pleno conhecimento de Deus, se eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é o dono de todas as coisas e tudo me é possível nele. Que eu tenho acesso a todas as coisas através de Deus e através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo eu tenho acesso a todas as coisas. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo ora por isso. Então eu quero que você pegue esse capítulo aqui de Efésios 1 e você faça essa sua oração diária. Eu falei para você ler só o Efésios 1, 2, 3 hoje, mas que tal todos os dias? Não demora muito. Se você perceber, essa oração não demora mais que 1 minuto. Você consegue ler isso aqui em menos de 1 minuto. Aqui eu estou fazendo pausas. Mas em menos de 1 minuto você consegue fazer essa oração. E você pode orar dizendo assim, Senhor, me concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Ilumina os olhos do meu coração. Sabe, porque lá em Jeremias fala sobre a nova aliança. Lá em Jeremias fala sobre a nova aliança que o Senhor vai estabelecer conosco, onde Ele vai imprimir no nosso coração as leis. E aqui fala, ilumina os olhos do nosso coração. Sabe o que acontece quando ilumina os olhos do meu coração? Na nova aliança, no meu coração estão impressas as leis. Não é na minha mente, não é na Bíblia. As leis estão impressas no meu coração. E aí, porque as leis estão impressas,
E o meu coração está iluminado, porque essa é a oração de Paulo, ilumina as leis para que eu possa cumpri-las. Não porque vai ser pesado, porque agora tem regras e leis, mas eu a cumpro porque elas me fazem, quando elas são iluminadas, eu sei qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, quando eu tenho o meu coração iluminado, eu sei qual é a minha herança. Eu sei qual é a minha esperança. Eu sei qual é a minha riqueza. Então você vai orar agora para que o Senhor ilumine os olhos do teu coração. Porque pela nova aliança, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passa a estar sobre essa aliança que foi estabelecida por Jesus Cristo quando o sangue dele foi derramado lá na cruz. E com esse sangue da nova aliança, que ele celebra na última ceia e ele declara isso sobre as nossas vidas, nós passamos a ter acesso a essa nova aliança e, portanto, a lei do Senhor está impressa no nosso coração. Portanto, quando os nossos olhos do coração são iluminados, porque essa é a oração de Paulo, nós passamos a ter saber. Então eu faço e eu cumpro a lei, não é porque é uma regra, mas é porque eu sei. Não é porque eu faço algo assim, tipo, eu preciso, mas é porque passa a ser algo natural. Sabe por quê? Porque ela flui do meu interior. Ela não flui do exterior para dentro de mim, me proibindo. Ela flui do meu interior. Você está entendendo isso? A lei está no teu coração, então ela flui do teu interior. Então, se ela flui do teu interior, significa que você tem esse conhecimento, porque ele foi dado por Cristo a você. Então, eu quero orar por você como Paulo orou. Porque eu também quero viver dessa forma. Eu não quero viver da forma religiosa em que não faço porque não posso, porque não devo, porque temo, porque disseram para mim não fazer. Eu não vou fazer, ou eu vou deixar de fazer algo, porque no meu coração vai ser iluminado pelo conhecimento de Jesus Cristo, e esse coração iluminado vai me fazer exercer aquilo que é o meu chamamento. Aleluia. Ora, para que o teu coração seja iluminado, os olhos do teu coração iluminados, e aí então você vai ter as leis iluminadas e você vai exercê-las, não por causa de uma regra, mas porque você tem no teu espírito a marca desse chamamento para realizar sem peso, para viver a verdade do Senhor. E quando eu tive isso aqui, eu fiquei assim, eu estou até agora. Então você, para entender qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder, porque é isso que você vai ter iluminado. As leis, elas não definem isso. Mas sabe o que define? O que define é que com os teus olhos do coração iluminados, você tem estas certezas. Você tem a esperança do teu chamamento. Então você não fica na dúvida. Ore para que os olhos do teu coração sejam iluminados, porque você vai ter essas certezas. Você vai saber qual é a experiência do teu chamamento. Você vai saber qual é a riqueza da glória, a herança dos santos. Você vai ter qual é a suprema grandeza no seu poder. Aleluia. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Estou lendo agora o versículo 20. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e que todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Só essa oração leva 1 minuto para fazer essa oração. E nesse 1 minuto que você faz essa oração, você passa a ter um novo modo de agir e de ser. Você vai começar a entender
que você não vai fazer ou deixar de fazer coisas porque alguém te obriga, mas você vai deixar ou vai fazer coisas porque você tem os olhos do coração iluminados, porque Jesus é a luz. Aleluia. Ele é a luz. E lá no grego a luz é a tocha, ele é a tocha, depois isso é uma outra história. Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina os olhos do teu coração e faz ser revelado o poder dele. E essa revelação e esse poder faz com que você seja cheio e pleno. E a partir daí, a tua história não é mais a mesma. Essa é a oração de Paulo para os Efésios. Essa é a oração de Paulo para nós. Essa é a primeira delas. Depois você lê o capítulo todo, 1, 2 e 3. Olhos iluminados do coração. Espírito de sabedoria e revelação. Eu vou orar de novo. Essa mesma oração. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Oh, Jesus, vem com teu Santo Espírito, Senhor, e concede, Pai, porque a tua palavra não é, Senhor, da minha cabeça, é a tua palavra. Concede, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Que você seja marcado por esta verdade. Que essa seja a sua oração, que você busque esse pleno conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. O Senhor deu o Espírito Santo para você, para que você, cheio dele, a unção que você recebe, o Espírito, a unção, o óleo, o bálsamo que o Senhor derrama sobre você, vai fazer esse Espírito trazer sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. E sabe o que acontece quando você tem o pleno conhecimento dele? Você fica inabalável e você abala as estruturas através da tua oração. Paulo tinha o pleno conhecimento e sabedoria. Ele tinha o entendimento de quem ele era e de quem Deus era e de quem era Jesus Cristo. E por causa disso, lá em Atos 16, quando ele foi preso, açoitado, acorrentado, ele não estava desesperado, ele não estava blasfemando, ele não estava reclamando. Ele fez uma oração e adorou a Deus. E um terremoto abalou as paredes daquela prisão. Pleno conhecimento. Eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja passando, não importa o momento, a dificuldade, nada disso, que você se encha do Espírito Santo, porque ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. E quando ele derramar, você vai ter a plena revelação. E essa plena revelação do conhecimento dele vai fazer você superar toda e qualquer dificuldade. Porque não existe dificuldade quando você está em Jesus Cristo. Não existe. Porque só Ele tem esse poder. Porque aqui depois ele fala, você vai continuar. E você vai ter o coração iluminado. E com o coração iluminado você vai saber. Porque você tem o pleno conhecimento de Deus. Então você vai ter acesso a essa sabedoria. Sabe o que você vai saber? Qual é a esperança do teu chamamento. Você vai entender que a esperança do teu chamamento é estar com Ele todos os dias da tua vida até a eternidade. Esse é o teu chamamento. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para estar assentado junto com Ele. Mas e a dificuldade que eu estou passando hoje? Olha para mim. Olha para o alto. Pensa nas coisas lá do alto, porque eu vou te suprir. O Senhor disse na palavra. Os filhos dele não vão mendigar o pão. É tão forte isso, gente. Você vai saber qual é a esperança do teu chamamento. Você vai saber qual é a riqueza da glória da sua herança. Você vai saber qual é o poder.
E esse é o grande lance. Você vai saber qual é o poder que está acima de tudo, principado, potestade, poder, domínio, todo nome. O poder que está acima de tudo. Que pôs todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Que pôs todas as coisas debaixo da igreja, que é o corpo de Cristo. A plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Mano, não preciso de mais nada. Eu preciso só disso. Todos os dias, acordar e orar isto. Acordar e falar, Senhor, me dá essa porção. Me dá essa porção de conhecimento. Me dá essa porção de estar pleno. Porque sabe o que acontece quando você é pleno? Você não está vazio, cara. Não há vazio, há pleno. O Senhor quer te encher, não há vazio. Oh, todo vazio, todo espaço. Eu declaro hoje os olhos do teu coração iluminados por Jesus Cristo. Não há vazio. Ele te ama. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, para que aquele que exerce a fé, que você tenha fé, que você exerça a fé, que você ore em fé, que você ore por isso. Ele nos deu a vida, capítulo 2, versículo 1, Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não foi porque eu matei um cabrito, um carneiro, porque eu, sei lá, fiz uma oferta especial, que Ele me deu vida. Ele nem estava preocupado se eu ia fazer isso ou não. Ele me deu, mesmo eu estando morto, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Isso era o nosso passado. Só que agora, neste presente, porque eu estou e eu e você, tendo o conhecimento pleno de Deus, quando nós temos os nossos olhos do coração iluminados e a lei que está impressa, iluminada, nós não vivemos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, porque isso era outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por amor, tudo foi por amor. Não foi por interesse, não foi porque eu ou você somos bonitinhos, foi por amor. Por amor. Por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Consegue dar um glória a Deus aí? Isso é amor. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não foi nenhum ato meu, nenhum ato seu. Foi o ato de amor de Deus. É juntamente com Ele, nos ressuscitou. Ele nos deu amor e nos deu Cristo, que morreu. E aí nós, olha só, nós estávamos mortos. Nós ressuscitamos com Ele. E nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe onde é o teu lugar? Sabe onde é o meu lugar? É ali assentado, porque é ali que Ele já nos colocou. Deus não nos vê assentados cá embaixo. Deus não nos vê no pecado. Deus não nos vê na morte. Deus nos amou e nos vê vivos. Como você se vê? Eu quero me enxergar como Deus me enxerga. Eu não quero me enxergar como eu me enxergo, porque eu não consigo ver direito. Por isso que eu preciso clamar ao Senhor e falar, Senhor, me dá essa revelação
Me dá a revelação do teu entendimento, me dá isso aqui, me dá Efésios 1, 17, 18, 19, me dá essa palavra, me concede esse espírito de sabedoria e pleno conhecimento, ilumina os olhos do meu coração, porque eu não quero ver e ser aquilo que a minha mente, o meu corpo ou aquilo que eu ouço diz. Eu quero ser e ser aquilo que você enxerga de mim. E o Senhor me enxerga vivo e não morto. O Senhor me enxerga vivo porque Ele entregou, Ele deu a mim vida e Ele deu a mim e a você Cristo. Nós recebemos de Deus vida e Cristo. E ressuscitou. E aí então, porque nós estávamos mortos, ressuscitamos. E agora nós estamos aonde? Nos fez assentar. Isso aqui já é presente, nos fez assentar, não é nos fará assentar. Percebe? Onde é o nosso lugar? E nós estamos aqui tentando e batalhando e guerreando, porque o inimigo quer nos distrair, para que nós não estejamos realmente exercendo aquilo que nós já somos. Eu não sou cidadão deste mundo, você não é cidadão deste mundo, você é cidadão celestial, porque o Senhor já te deu assento no lugar celestial. Você está percebendo isso? Você já tem assento celestial. Você já tem o teu lugar e você está aqui discutindo. Não. A gente fica aí brigando à toa, cara. A gente já tem lugar celestial. Eu não sou daqui. Você não é daqui. E sabe por que nós não somos daqui? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Ele te ama, Ele me ama. E olha que eu não sou lá grande coisa, meu. E nos fez assentar em lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros. Já nos fez assentar para mostrar no futuro. Sabe o que Ele quer mostrar no futuro? A suprema riqueza da sua graça. Ele fez isso para mostrar a graça, a bondade dele. Porque não é por merecimento, não é por atitudes, não é pelo que eu fiz. É por amor. Aliás, só tem uma coisa que eu preciso fazer. Fé. Ter fé, eu preciso acreditar nele. Porque essa fé me dá esse acesso. E como é que é? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não, mediante a fé, tá vendo? Eu já li já, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para a boa obra. E aí é que é essa loucura. Então, Ele nos amou, nos deu Cristo, para que nós tivéssemos acesso a estar assentados, e porque eu tenho este lugar cativo, a minha cadeira celestial, eu sou cidadão dos céus. Então o que eu vou fazer nessa terra? Eu só posso fazer uma coisa. Eu tenho a sabedoria, o entendimento, a revelação plena de Deus. Eu tenho... Olha que eu preciso até respirar. Eu tenho conhecimento, o coração iluminado, por isso eu sei qual é o chamamento, eu sei qual é a riqueza, eu sei qual é o poder, por isso eu só posso fazer isto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer boas obras, e aqui estou eu fazendo boa obra, cara. Que eu não quero, eu quero você comigo sentado lá, cara. Não precisa de mais nada. As boas obras, eu vou fazer as boas obras. E você vai fazer as boas obras. Mas você não vai fazer as boas obras porque você espera que, porque eu faço boas obras, eu tenho isso e aquilo. Não. As boas obras, elas vão fluir de você naturalmente, porque essa é a sua essência. Não é porque você está negociando, comprando, trocando. Não precisa, porque Deus já fez tudo. Ele te amou e te deu Jesus Cristo, para que nós ressuscitássemos, porque estávamos mortos. Eu não sei nem quanto tempo falta, cara. Mas eu preciso chegar aqui no final. Acho que eu vou olhar aqui a oração. Foi 16 minutos. E eu, para chegar no final, eu vou ter que pular aqui um pouquinho.
Porque eu tenho que chegar na última oração. Senão depois você continua lendo. E o Espírito Santo de Deus vai revelar. Mas aqui no capítulo 3, para fechar a última oração de Paulo, porque é a última oração que eu vou fazer aqui por você nessa noite. A noite é aqui em Portugal, tá? Eu sei que é tarde aí no Brasil ainda. Mas para mim é noite. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Agora ele vai fazer uma oração que ele vai ficar até de joelhos. Ok? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu... Peraí. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra. Para que... Eita, Jesus. Prepara. Para que segundo a riqueza da sua glória... Tá ligado? É a glória de Deus, né? Lembra lá do que aconteceu com alguns que, né, não podia nem olhar para a glória. Então você sabe o que é essa glória. Vos conceda. Então atenção. Aqui Paulo está orando de novo para que algo seja concedido. A primeira oração de Paulo era para que fosse dado pleno conhecimento dele, pela revelação, sabedoria. A segunda parte dessa primeira oração foi para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. E aí eu também vou ter acesso e saber qual é a riqueza, qual é o chamamento e qual é o poder, para que eu seja pleno. E agora vem a segunda oração. E essa segunda oração ele fala, para que vos conceda que sejais fortalecidos. Fortalecidos com quem? Com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Não é exterior. Eu não sou fortalecido por nada externo. Eu sou fortalecido no meu interior. Eu quero declarar no seu interior a força de Deus pelo Espírito. Então, se você está esperando que a força do Senhor venha de fora, eu quero falar para você, ela vai vir de dentro de você. Por isso que você precisa se encher do Espírito Santo de Deus, porque isso vai fortalecer o teu interior. Isso vai fortalecer e vai fazer você ser fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no teu coração. Pela fé. Lá volta de novo. É fé. Então você vai ter orações de fé. Oração de fé é diferente de oração de pedir. Oração de fé é oração de certeza. Eu sou curado. Como é que você sabe? Porque ele levou sobre si as minhas enfermidades. Mas eu estou aqui a orar sobre essa cura há tanto tempo e não sou curado. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Para que você seja fortalecido no poder. E quando você for fortalecido no poder, pela fé, vai se manifestar no teu interior. Aí você vai ler aqui, o que vai se manifestar. O homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Olha o que vai acontecer. Você vai compreender qual é, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ponto. Já aí estava bom, não estava bom? Segundo a riqueza da glória, você vai ser fortalecido no poder para que Cristo habite no seu coração e você vai ter então a plenitude de Deus, altura, largura, profundidade. E você vai ter a plenitude, sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E quando isso acontece, eu não vou dizer que isso acontece de um minuto para o outro. Não sei quantos dias ou quantos momentos, mas é preciso estar e se colocar e orar diante de Deus para que isso se manifeste. E quando essa plenitude acontecer, e aqui vem o versículo em que eu li essa palavra, e eu lembro da primeira vez que eu li isso,
Foi em 2001. E em 2001, a primeira vez que eu li esse versículo, Deus me falou, isto não é esta palavra que está aí escrito. E aí tá assim, ora aquele que é poderoso. E todo mundo pensa que ele está falando de oração, de orar. Ora aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Não. Olha só, ele terminou de falar assim. Paulo está orando, Paulo que está orando. E ele não está dizendo agora que na oração de Paulo ele está dizendo para os outros orarem. Pã. Pã. Aí eu fui pegar outras versões, porque eu falei, eu preciso achar outras versões, eu preciso ver a tradução, alguém tem que ter feito, né? Alguém tem que ter traduzido isso. Eu fui lá olhar no grego. Bum. E aí lá estava. Ora, aquele que é poderoso. Só que esse ora não é de oração. Esse ora é de além disso. Conheça. Então, você vai ser fortalecido e você vai ter o conhecimento daquele que é poderoso. Sabe para que ele é poderoso? Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque os pensamentos dele são superiores. Os pensamentos dele são superiores. Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Estamos acabando. Vou olhar os olhos. Faltam uns minutos. Então, a segunda oração de Paulo tem dois momentos. Um momento de ser fortalecido para ser pleno e para ter conhecimento. De quem? Do poder dele. E ele sempre vai fazer mais. Então, eu quero dizer na tua vida que a grande transformação e mudança no teu interior, ele vai acontecer quando você começar a buscar esta verdade para a tua vida. Que você pegue estes capítulos 1, 2 e 3 de Efésios e passe a fazer deles a tua oração todos os dias. Que você acorde mudando a tua forma de agir. Porque é assim que Deus vai trazer em você esta revelação de forma plena. Porque você vai se colocar diante de Deus, e aqui ele se pôs de joelhos diante de Deus. Paulo se pôs diante de Deus, nos joelhos, para orar pela igreja de Éfeso, para olhar para eles, para que eles, como uma família, recebessem de Deus a força, o poder, para mediante, no espírito, no homem interior, para que eles pudessem ter alargado a plenitude de Deus. Deus vai dar a você esse conhecimento. Você vai ser cheio e vai ser cheio da plenitude de Deus. E então, não hora de orar, mas hora de contudo, de além disso, você vai conhecer o poder. Você vai conhecer o poder para fazer, de que Ele vai fazer infinitivamente mais. Não sabeis pedir? Não preciso pedir, porque eu não sei pedir. Mas eu sei ser cheio do Espírito Santo. Sabe como é que eu sei ser cheio do Espírito Santo? Basta se render a Ele, basta ter fé. Porque é pelo caminho da fé, é tudo pela fé. É a fé. Está aqui, ó, versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Fé. Pela fé, pela fé. Então você vai orar com fé, vai orar pela fé. E você vai ter fé para viver esta verdade, esta palavra. Eu quero declarar na tua vida este tempo glorioso de Deus. Sabe o que é esse tempo glorioso? É um tempo em que você vai ter a revelação e a sabedoria plena de quem é Deus. É o tempo em que você vai ter os teus olhos no coração iluminados e você vai, por isso, vai saber qual é o cumprimento do teu chamamento. Você vai saber quais são as riquezas da glória. E você vai saber qual é... Eu preciso até voltar aqui. Você vai saber qual é a grandeza do seu poder. Para que depois, então, se estabeleça este tempo em que você vai ser fortalecido no teu homem interior. Eu quero declarar toda a fraqueza, toda a fragilidade, toda a mentira que muitas vezes marcaram a tua vida espiritual
estão quebradas hoje pela revelação da verdade. A verdade é uma: Deus te amou. Deus te amou. E por isso você está assentado no céu. Deus te amou, te escolheu, te amou e te deu amor e Jesus Cristo. Ele te deu duas coisas: amor e Jesus Cristo. Por causa do amor e por causa de Jesus Cristo, você que estava morto, assim como eu, ressuscitamos e temos nossos lugares celestiais. Eu declaro na tua vida: você é cidadão dos céus. Toda mentira de Satanás, toda depressão, toda tristeza, todo choro, toda amargura, toda marca do passado, hoje, a sabedoria e o pleno conhecimento de Deus, o Espírito Santo de Deus está iluminando o teu coração. E o Senhor Jesus está trazendo essa luz que vai trazer na tua mente, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, esta certeza: Ele me amou. Ele me amou. E Ele me deu amor e Jesus. E por isso, eu e você somos salvos. O que eu preciso fazer? Fé. Como que a fé surge? A fé vem pelo ouvir e ouvir. Eu queria gravar isso aqui e ficar ouvindo. Até eu preciso ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que esta seja a marca deste teu dia. Que esta seja a palavra para celebrar a tua vida, este novo tempo que o Senhor te dá. Você vai sair daqui. E eu sei que você vai continuar o teu dia. Mas uma coisa vai ficar marcada em você. Você sabe que o Espírito Santo de Deus tem um encontro marcado com você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Jesus Cristo. Deus nos amou e enviou Jesus Cristo para que eu tenha vida, para que eu ressuscitasse. Eu era morto, eu ressuscitei. E aí Jesus Cristo disse: olha, eu vou lá, já vou assentar lá. Nós já estamos assentados, mas estamos aqui. Mas eu vou enviar o Consolador e ele vai permanecer em vós. Você tem um encontro marcado com o Consolador. E o Espírito Santo de Deus tem um encontro marcado com você, cara. Fala assim: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para viver esse encontro. Vem, porque eu estou aqui por fé. Não é por merecimento, não é por atitudes, não é por pensamentos, não é por... É por fé. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E um novo tempo vai ser estabelecido na tua vida. E esse novo tempo vai ser o tempo em que você vai fazer as boas obras. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje, porque essa é a verdade dele. Não é porque eu estou orando, é porque essa é a verdade. É a palavra dele. Não é fruto da minha oração. Essa é a verdade. É a palavra dele. Então, se a palavra é a verdade, se a verdade já está, não é porque eu disse, é porque já está liberado. Tudo isso aqui já está liberado para você. Não precisava que eu dissesse. Mas o Senhor Jesus escolheu este dia para você ouvir isto, para que você despertasse. Porque Ele precisa de mentes despertas para viver a plenitude da revelação de quem é Deus. Ele te amou, Ele enviou Jesus Cristo e você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Que o Senhor Jesus ilumine teu coração, que o Espírito Santo de Deus te encha de força e poder para que do teu interior surja a revelação plena e que você seja pleno do poder, para que você experimente
infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Beijo. Vai acabar. Faltam 27 segundos. Eu só quero dizer mais uma vez para você. É pela fé. Dê esse passo de fé hoje. Exercite essa fé. A fé em Jesus Cristo. A fé de que essa nova aliança já está estabelecida com você. E viva e realize as boas obras.